Estamos começando mais um episódio do podcast Entre Saberes Prolisa BR. No episódio de hoje, temos o prazer de receber o professor Dr. Cristiano Pérez Coelho, reitor da Universidade de Jataí. Seja bem-vindo, professor. Agradecemos muito você ter aceitado o nosso convite. E para dar início à nossa conversa, a gente gostaria que você se apresentasse, contando um pouco aí sobre sua trajetória acadêmica e sobre a própria implantação da Universidade Promotora de Saúde na sua universidade. Perfeito, Rosane, Marta, agradeço demais o convite em participar do podcast com vocês. Dizer que é sempre uma alegria muito grande falar sobre universidades e principalmente falar de toda essa preocupação enquanto uma universidade promotora da saúde. Nós estamos em um momento da nossa história onde todo esse contexto digital acaba levando ao aumento de todo esse processo de ansiedade. Então, nós precisamos olhar para esse aspecto da saúde e da promoção dessa saúde em todos os aspectos. Mas vamos lá, eu sou o Cristiano, sou biólogo de formação, filho de educadores, meu pai, professor de educação física, e minha mãe, bióloga, acho que me levaram para essa linha da educação que eu sou completamente apaixonado. Estou aqui na Universidade Federal de Jataí, uma das últimas universidades criadas aqui no país, com apenas 7 anos que nós nos tornamos autônomos, e hoje eu estou como o primeiro reitor eleito dessa instituição, então isso é muito significativo, é de uma responsabilidade muito grande, mas já tentando fazer um pensamento muito amplo, né, e de iniciar essa construção para que a universidade, principalmente a UFJ, possa ser um espaço não de adoecimento, mas um espaço de promoção da saúde. Não em olhar somente para a saúde física, mas olhar para a saúde como uma saúde única, onde diversos aspectos emocionais, ambientais, sociais, políticos possam estar envolvidos na promoção dessa saúde. Então, quando a gente fala dessa forma, a gente precisa entender, né, que essa promoção, ela envolve questões de ensino, questões de pesquisa, envolve extensão universitária, mas também envolve olhar para dentro desse ambiente universitário e até mesmo questões administrativas precisam ser vistas como promotoras da saúde. Reuniões, conselhos, todos esses espaços onde a gente convive e faz a universidade existir, precisa ser pensado em aspectos de promoção da saúde. É muito engraçado porque a UFJ ela já vinha nessa construção, né, antes mesmo da gente assumir essa reitoria, só que quando nós assumimos, nós não tomamos conhecimento desse contato que já existia da Rede Brasileira de Universidades Promotoras da Saúde com a UFJ. E uma postagem me fez despertar para a participação no Congresso Brasileiro que ocorreu em Niterói, e logo depois um convite para participar da reunião da rede, que casou muito bem tudo isso com toda essa ideia, toda enquanto gestão, e desde então a gente vem focando muito forte nessa construção. Criamos a nossa comissão permanente de Universidade Promotoras da Saúde, com os administrativos, que pensam não só nas... Professor, está dando um cortezinho na fala. Pode ser aqui na minha internet, Marta. Isso. Voltou? Como que está? Estabilizou? Estabilizou. Você poderia repetir, que eu acho que é muito importante, da comissão. Parou um pouquinho a outra vez. Vou fechar o meu vídeo, que aí o áudio vai ficar bom. Como o podcast geralmente é mais áudio, a gente tem uma segurança maior. Melhorou? Melhorou. Você quer que a gente feche o nosso também, ou se não tem necessidade? Eu acho que não tem necessidade, porque parece que é o meu sinal aqui. Tá. Então, qualquer coisa, se por acaso cortar, a gente revê isso daí. Como tem edição, fica fácil de mexer. Tá bom? Vamos lá, então. Então, uma das etapas importantes nesse processo de construção da UFJ como Universidade Promotora da Saúde foi a criação da Comissão Permanente de Universidade Promotora da Saúde.
onde diversos servidores, tanto docentes como servidores técnicos administrativos, participam dessa comissão pensando em todas as ações que são oferecidas à comunidade enquanto projetos de extensão, mas também e principalmente nas ações que precisam ser realizadas, tanto em nível de ensino, de pesquisa e extensão, mas principalmente a administração, onde a gente possa trazer a promoção dessa saúde. Eu cito um exemplo simples de algo que é muito sensível dentro das universidades, que é todo o processo de correição, né? As corregedorias, as sindicâncias, os processos administrativos, que acabam demandando, né? São processos adoecedores, porque envolvem, muitas vezes, conflitos, e isso daí traz situações desagradáveis. Então, a gente busca uma forma de ter uma comissão de ética também, que antecipa problemas como conflitos interpessoais, onde a gente tenta tratar isso daí de uma forma que possa amenizar essa situação antes mesmo de se transformar em uma sindicância ou em um PAD. Então, seria uma forma mais de acolher uma denúncia, algo desse tipo. Não é deixar de fazer o que deve ser feito, mas é tentar antecipar esses conflitos e amenizar esse processo. Isso vem surtindo resultado, né? As pessoas estão, muitas vezes, agradecendo essa intervenção, porque você ameniza tudo isso, e isso não deixa de ser uma promoção à saúde também. Cristiano, siga. Nessa perspectiva que você aponta, né, o que me chama a atenção, quando nós estamos estudando e vendo material, lendo sobre experiências, é a possibilidade ou a necessidade de que a universidade, envolvendo ali os 3 segmentos, né, docentes, discentes e técnicos administrativos, eles pensem promoção da saúde, eles pensem que o espaço de trabalho, de formação, tenha que ser um ambiente saudável, né? Como você está numa condição de gestão, né? De que forma que você percebe que isso pode ser trabalhado nas universidades, né? Para realmente começar a despertar nas pessoas essa percepção de que nós precisamos, né, de ambientes saudáveis de trabalho, de formação, e mesmo na comunidade, né? Perfeito, Rosane. Eu acho que esse questionamento é muito importante, porque a gente precisa enxergar a promoção em todos os lugares, em todos os espaços, em todas as relações. A UFJ, por ser uma universidade nova, ela tem diversas demandas que são básicas, né? Um simples espaço de convivência, nós não temos isso aqui. Então, falar de promoção da saúde em um local que falta quase tudo é um desafio ainda maior. Só que a gente pode observar pequenos detalhes, né? Exemplo, você conseguir alguns bancos para você espalhar em determinados espaços, para que essas pessoas possam ter minimamente um espaço de convivência fora da sala de aula em si. Enxergar que essa convivência ela faz parte da promoção da saúde. Fazer um trabalho de conscientização mesmo, que a forma de tratamento que professores fazem aos alunos, que professores fazem a técnicos administrativos, eu falo de gentileza, eu falo da forma de se tratar com respeito, isso é promoção da saúde, isso não vai nascer assim do nada também. Principalmente em universidades, onde a gente tem um universo de conhecimentos, de formações e de pessoas diferentes, que enxergam o mundo de maneira diferente. Então, é importante que a gestão possa enxergar o seu papel na construção desse espaço promotor de saúde. E, ao mesmo tempo, olhar para a saúde também física desse trabalhador. Exemplo, a gente tem situações aqui de laboratórios que não apresentam as condições adequadas de trabalho. Então, eu preciso trabalhar efetivamente em algo relacionado à insalubridade desse trabalhador e quais as ferramentas que podem amenizar ou extinguir essa insalubridade, ou pelo menos a compensação do pagamento de insalubridade, que vai trazer uma segurança maior e vai tranquilizar um pouco mais aquele trabalhador.
Eu tenho que pensar em um sistema de exames periódicos de saúde, que também vai trazer essa segurança maior, né? Então, assim, é um conjunto de ações que todos os setores precisam pensar juntos. Nós, enquanto uma gestão central de universidades que muitas vezes são muito grandes, a gente não consegue olhar para todos os espaços e todos os meandros que tem dentro desses espaços. Então, a partir do momento que aqueles que estão vinculados a essas atividades conseguem enxergar essa necessidade de se promover a saúde em todos os seus aspectos, eu estou falando de questão de lixo, eu estou falando de questão de limpeza, eu estou falando de bem-estar em uma sala de aula climatizada, de uns equipamentos mínimos para que esse professor, esse técnico possa exercer as suas ações. Tudo isso é promoção da saúde, né? Eu poder levar esse conhecimento da saúde também para um bairro vizinho que não tem uma condição social adequada, então eu vou lá fazer um trabalho de escovação bucal, eu vou fazer um trabalho de vacinação, eu vou fazer um trabalho de autoexame. Tudo isso envolve promoção da saúde interna e externa à universidade. Então, é importante que essa visão possa estar dentro de toda a gestão administrativa das universidades. Cristiano, e quais foram os desafios que você teve para que as pessoas pudessem entender, né, a importância da promoção da saúde em todos esses espaços, inclusive junto com os discentes, né? Exato. Marta, então, na verdade, os desafios que nós estamos tendo o tempo inteiro, isso não para em momento algum, né? Assim, essa visão partindo da gestão superior, isso ajuda muito, porque nós vamos oferecer todas as condições para essas coisas acontecerem. Mas uma delas é a própria questão de consciência. As pessoas não têm consciência do poder que elas têm diante da saúde das outras pessoas. As pessoas não têm ideia de que aspectos simples vão afetar a saúde dessas outras pessoas. Então, a partir do momento que isso é discutido, que isso é trazido para cada espaço, que os servidores começam a ouvir isso o tempo inteiro, que a gente tenha um sistema de comunicação que possa ser feito também, aquela comunicação passiva, a gente está começando a usar muito isso, aquela comunicação que eu tenho frases colocadas em locais estratégicos, pedindo respeito, cada um fala na sua vez, não fale sobre outra pessoa. Então, são situações que você precisa gerar essa conscientização. Só que eu acredito, eu vejo isso aqui, estamos longe ainda, né? Só que esse primeiro passo, esse trabalho de conscientização, de convencimento, ele vem sendo feito e vem surtindo efeito. Indícios disso, por exemplo, é uma redução, por exemplo, no nível de denúncias à própria ouvidoria. Isso, querendo ou não, é uma ferramenta que já mostra uma certa pacificação desse ambiente de trabalho, deixando de ser adoecedor para ser um ambiente que vai gerar algo mais de convivência saudável, de bem-estar. E isso é algo que precisa ser conversado o tempo todo. São desafios que eu não vejo como fim, né? Os estudantes também, a gente tem um trabalho de atendimento psicológico inicial, que gera esse acolhimento. A gente está fazendo com que os próprios alunos formem grupos de acolhimentos, para a gente também ter um mapeamento, vamos dizer assim, antes de chegar até nós, a gente já sabe o que está acontecendo entre eles ali. Então, são diversas ferramentas que a gente precisa utilizar nesse processo do diagnóstico, dessa identificação, onde eu vou atuar, como eu vou atuar. Os projetos pontuais são muito bons, mas a função dessa comissão de universidades promotoras da saúde é olhar para o institucional, é dar o suporte para os projetos individuais acontecerem, só que eu quero que eles avaliem onde e quais projetos precisam ser realizados. Então, é uma visão de comissão muito mais institucional do que de ação direta em si. Eu não quero dizer que os participantes dessa comissão não podem desenvolver projetos. Podem, mas a função da comissão não é desenvolver projetos. A função da comissão
acima disso, é olhar esse diagnóstico e identificar onde nós vamos atuar. Então, é algo estratégico. Por isso que está vinculado diretamente à reitoria, porque é algo que a reitoria precisa estar muito próximo, porque envolve pessoal, envolve financeiro, envolve toda uma articulação entre os outros setores da universidade. Cristiano, e nesse sentido, em termos de documentação, né, de sistematização dessa proposta, para além da criação dessa comissão, de que forma que vocês têm feito, né, o registro, tanto desse diagnóstico, dessas questões que vão sendo percebidas, né, em vários momentos e que chegam até a comissão, né, até o momento em que isso se torna uma ação, né? Como é que vocês estão operacionalizando tudo isso? Perfeito, Rosane. Então, a comissão ela tem reuniões periódicas, né? Tudo isso é controlado via sistema eletrônico de informações, com as atas, os registros. A partir desses registros, esses diagnósticos surgem. Depois disso, o contato com os setores específicos é feito e, principalmente, a comissão auxilia na construção das propostas de ação. Só que, além disso, isso assim, a gente está pensando na comissão como algo propositivo. Só que não é esquecer que sempre existiu muitas ações aqui dentro, só não estavam vinculadas às UPS, né? Só que aí agora, além dessa proposição, a comissão está nessa fase de organização das ações e tentar sistematizar isso em programas, onde nós vamos abarcar muito mais ações e direcionadas para objetivos específicos, que aí envolve a questão das ODSs, que a gente tenta sempre vincular também. Algo que está ajudando muito, Rosane, é que como a UFJ é muito nova, nós estamos em todo um processo de construção de toda a nossa política de governança, na descrição e mapeamento de todos os fluxos de trabalho. Isso, assim, que também é uma mudança de paradigma muito grande e uma maturidade sendo construída, né? Mas isso é uma universidade com 7 anos, então falta muita coisa nesse aspecto também. Mas está sendo interessante porque esses projetos todos e essa ideia da promoção da saúde já aparece dentro do nosso plano de desenvolvimento institucional, vai fazer parte do nosso plano de desenvolvimento das unidades e, obviamente, refletindo no nosso plano de gestão. Então, ele passa a ser uma das metas a serem atingidas com vários indicadores que vão nos mostrar se nós estamos atingindo ou não aquelas metas definidas. E, para isso, a comissão está diretamente automatizado. Cristiano, essa comissão ela está diretamente vinculada à reitoria, é isso? À reitoria, tá? À reitoria, exato. E gostaria de saber, do ponto de vista financeiro, que é uma das coisas que mais a gente fica sem entender, né? Isso, como é feita essa comissão? Ela é voluntária? Ela tem uma estrutura própria? Como é que é feito? Então, Marta, essa pergunta é muito interessante também. Aqui na UFJ, a comissão ela é totalmente voluntária, né? Então, nós fizemos esse convite para servidoras docentes e técnicas que já trabalhavam nessa área, já tinham esse interesse, compusemos essa comissão. É definida uma portaria onde você tem uma carga horária que pode ser contabilizada em atividades administrativas. E como está vinculada diretamente à reitoria, qualquer demanda que essa comissão traz para nós, aí a gente tenta colocar desde o nosso planejamento orçamentário, feito no ano anterior, até a execução daquilo. Só que algo que está sendo muito interessante é o incentivo dessa comissão a buscar financiamento externo. Então, por exemplo, nós vamos ter um evento esse ano intitulado Vivendo Sem Violência, que envolve toda a questão de assédios, né, etc. E nós conseguimos um financiamento de R$25 mil
para desenvolver todas essas ações, um financiamento que veio a partir de vamos ter um recurso específico para essas questões de promoção da saúde, principalmente antes de estar tudo muito estruturado. Eu acho que futuramente sim, mas agora a gente não tem, e nem temos orçamento, vamos dizer assim, que cubra o básico. Então tem que ser uma luta. Só que a partir do momento que passa a ser prioridade, né, que nós olhamos isso como uma meta do nosso PDI, como estratégias que a gente quer trazendo o bem-estar, nós vamos buscar as formas adequadas para esse financiamento, quando necessário, existir, né? Inclusive com parcerias com o Ministério Público, tanto estadual quanto federal, parceria com o Fórum, o Poder Judiciário, parceria com Prefeitura, com Câmara Municipal, diversas ações vêm sendo realizadas também com essas parcerias que são essenciais para muitas dessas ações que envolvem saúde. Em relação ao corpo docente, quantos cursos que vocês têm aí na UFJ, Cristiano? São 25 cursos de graduação e 15 cursos de pós-graduação. E pegando todas as áreas? Todas as áreas. A área diretamente vinculada à saúde, nós temos uma pós-graduação em nível de mestrado e doutorado, e nós temos 6 cursos de graduação da saúde. Sim. Mas algo que vem sendo comentado e falado o tempo inteiro. Inclusive, nós temos um programa de pós-graduação com o título Biociência e Saúde Única, onde a gente trabalha diretamente a construção de uma saúde única, onde todas as áreas do conhecimento precisam participar. Por exemplo, história, que pode trazer toda uma questão histórica da questão da saúde, mas também desde geografia, falando de ambiente, biologia, a mesma coisa, agrárias, com toda a parte ali. Todos possam se ver como participantes de um processo de promoção de uma saúde única. Então, quando eu te pergunto isso, é justamente porque nós sabemos que o espaço universitário, ele é um espaço do conhecimento por excelência, né? Mas muitas vezes esse conhecimento ele leva a uma especialização, a uma busca de cada um trabalhar dentro da sua caixinha, dentro do seu espaço, dentro da sua área de competência, né? Vocês têm desenvolvido alguma estratégia para mobilização desses professores para pensar a promoção da saúde na UFJ? Sim, isso é muito bom. Nós temos uma professora da veterinária, professora Rafaela, que ela trabalha muito essa questão da saúde única, né? Una sola saúde. Ela vem fazendo cursos e minicursos em toda a América Latina, e inclusive dentro da própria UFJ. Só que, além disso, a gente vem trabalhando todo um processo de comunicação institucional via Secretaria de Comunicação, onde vários aspectos dessa saúde única são divulgados também. Nós temos também um projeto de extensão que nós vamos até as praças da cidade falar de saúde única, onde, ao mesmo tempo, eu tenho a veterinária falando de zoonoses, a biomedicina realizando alguns exames, eu tenho a medicina também participando em processos de conscientização. Então, você envolve áreas bem distintas, quando a gente olha de uma maneira grosseira, mas que estão completamente interconectadas. E isso está facilitando essa comunicação e a forma desses professores se verem dentro desse processo também. Além disso, a gente usa os nossos conselhos deliberativos sempre para esse trabalho acontecer. E a comissão ela vem fazendo um trabalho bacana nesse aspecto. Isso é interessante, né? Porque quando a gente começa a ler sobre universidades promotoras da saúde, uma questão que também é extremamente importante é a questão da curricularização,
né? Porque os futuros profissionais, independente de qual área, mas especialmente aqueles, né, que têm alguma aproximação mais direta com a saúde, eles precisam, já na sua formação, despertar para a importância de se promover saúde, né? Exatamente, Vocês Rosane. fizeram ou estão se programando para fazer alguma ação nessa direção? Essa pergunta eu gosto muito, porque como extensionista que sou, eu penso muito nesse aspecto. A gente vem falando muito da curricularização da extensão. Eu costumo falar do extensionamento do currículo. A gente não pode olhar a extensão lá fora, a gente precisa olhar para o nosso currículo e ver onde a extensão tem que estar ali dentro. Então, eu tenho que extensionar esse meu currículo. A partir do momento que eu estou fazendo uma disciplina, que eu observo nela a possibilidade de levar algum conhecimento para a comunidade externa, isso precisa ser feito. E não em um projeto separado, onde eu vou ter que vincular alguma disciplina depois. Só que isso é um processo também que a gente precisa trabalhar. Paulo Freire, por incrível que pareça, tem materiais incríveis sobre essa forma de se pensar a extensão há muito tempo atrás. E agora a gente vem nessa luta, né, para tentar isso. Algo que a gente vem fazendo muito aqui é exatamente esse trabalho de quando uma proposta de um projeto de extensão, um programa de extensão é sugerido, a gente refletir, né, tanto a pró-reitoria quanto a própria comissão, sentar e refletir com esse professor ou esse técnico que está propondo essa ação, onde que a gente pode pensar nessa questão de envolver aspectos de promoção da saúde. Eu falo isso daí porque a gente tem um grande projeto aqui que chama Movimenta UFJ, que envolve esportes. E nós estamos conseguindo trazer muita gente de fora e sempre com essa fala de uma saúde integral, da promoção dessa saúde em todos esses aspectos. E os estudantes começam a perceber que esse envolvimento traz benefícios também. Então, outra vez, a gente tem vários aspectos que precisam ser integrados para a gente ter esse processo todo funcionando, né? Então, aproveitar muitas vezes uma potencialidade que já existia, todas as universidades fazem extensão, mas às vezes não refletem na integração que essa extensão pode fazer com esse aspecto da promoção da saúde. E a partir do momento que você olha para isso e vê que muitas vezes você já está fazendo isso, eu só preciso, né, às vezes, esclarecer ou divulgar ainda mais esse aspecto, isso ganha muita força. Não sei se ficou claro, Rosane. Sim, é só mais um aspecto que, dentro dessa ideia, que quando eu falei na questão do currículo, dentro do projeto pedagógico, né, especialmente do projeto pedagógico dos cursos da área da saúde, né, se isso também tem sido discutido, porque nós sabemos, né, que ainda há uma formação muito tecnicista, principalmente na área da saúde, né? E uma outra questão que me chama a atenção, que a gente vivenciou especialmente aqui na UFTM, quando eu e Marta estávamos numa pesquisa sobre promoção da saúde, foi quando os nossos alunos de iniciação científica foram fazer a entrevista com alunos das licenciaturas ou das engenharias, e que eles não entendiam que falar de promoção da saúde seria algo da formação deles, do contexto deles. Perfeito. E isso me chamou muita atenção, né? Então, eu queria ouvir um pouco como é que vocês estão lidando com isso. Excelente. Eu citei a professora Rafaela e eu citei a disciplina que ela ministra, que é Saúde Única. Nós estamos já em um trabalho de tentar incluir essa disciplina como uma disciplina optativa em todos os cursos da universidade. E não só, que essa disciplina faça parte também dos cursos de pós-graduação, não como uma disciplina obrigatória para aqueles cursos que não têm uma relação próxima, mas que ela esteja lá. E isso é importante porque traz essa visão de que qualquer área do conhecimento pode atuar nesse processo de promoção da saúde. Quebrar paradigmas nesse aspecto não é simples, né? Você imagina que um curso de
exatas você chegar com uma disciplina optativa de promoção de saúde única. É visto de uma forma estranha, mas que aos poucos eles vão entendendo que isso é necessário e faz parte de toda essa formação, né? Então, isso é algo que a gente já está atuando, a comissão já vem trabalhando em cima desse aspecto, e a Rafaela, que faz parte da comissão também, com uma potência muito grande nessa fala dela, e relacionando a toda a área de conhecimento, que é algo que tá facilitando essa construção também. Fala, Washington. Eu não falei boa tarde para o Washington. Washington é nosso especialista, né? Boa tarde, Cristiano. Tudo bom? Prazer te conhecer, tá? Cristiano, Não sei se ele me ouviu. Tá dando um eco, gente. Ouvi, senhor. Tá bom. Isso. Cristiano, eu queria voltar um pouquinho na hora que você fala, né, que você está falando dos projetos de extensão, né, extensionar esses projetos. Essa comissão, então, ela tem acesso a todos os projetos de extensão que os próprios cursos, os próprios professores oferecem? Sim, nós temos, né, todo um sistema onde todos esses projetos eles são cadastrados, e a própria pró-reitoria de extensão vem fazendo todos esses, vamos dizer assim, ajustes, porque a gente tem aqui um processo que é projetos de extensão por si só, ou eu tenho projetos de extensão que envolvem a curricularização da extensão. E aí, a partir do momento que a gente tem essa separação, a gente tem aquela intervenção que eu citei, que é tentar ajustar esses projetos com alguma ação que valorize a promoção da saúde. Ah, mas por que isso tem que ser feito em todos os projetos? Por que isso é pensado dessa forma? Porque nós somos uma universidade promotora da saúde. Nós temos o selo das UPS. Então, isso precisa ser pensado em todos os seus aspectos. A mesma coisa quando a gente vai decidir com relação a um espaço físico. A questão da promoção da saúde também é pensado, né? O transporte desses estudantes, a mesma coisa. Então, precisa que essa ideia da promoção da saúde faça parte de uma forma estratégica de todas as decisões que vão ser tomadas. Às vezes a gente não consegue. Não, eu falo, para isso vai ter um custo muito alto e tal. Tá, tudo bem, mas pelo menos a gente discutiu esse aspecto. E nos projetos de extensão é muito importante porque é o que nós vamos poder oferecer principalmente para a comunidade externa. Então, isso precisa ser muito bem registrado, mapeado e, principalmente, saber qual é esse público que vai receber essas ações. Muito obrigada, Cristiano. Rosane, você teria uma... Não, eu quero agradecer ao professor Cristiano, né, porque a gente sabe que essa condição de reitor, ela exige muito, e ele até aceita o convite do Prolisa BR para falar um pouco dessa sua experiência, nos dá, né, muita energia para continuar o nosso trabalho. Perfeito. Extremamente inicial aqui na UFTM, mas que a gente conseguiu também mobilizar pessoas que já estão militando na área, que já estão trabalhando nessa perspectiva, né, e isso nos dá uma possibilidade de ir dando os passos aí e avançar nessa proposta. Então, quero agradecer muito essa disponibilidade, dizer que nós temos todo interesse e disponibilidade para trabalharmos aí em ações, em parceria, utilizando a tecnologia. Perfeito. Nós temos aí algumas ações que vamos realizar mais adiante também, com webinário, para fechar esse programa que a Marta está coordenando, mas, com certeza, esse podcast, com a sua participação, vai trazer aí elementos tanto para externo quanto para esse GT que nós estamos instituindo aqui na UFTM. Então, muito obrigada.
Cristiano, é um prazer te conhecer. Agradecemos demais a sua disponibilidade, como Rosane comentou, e que nós iremos, com certeza, precisar de você. Perfeito. Das suas ideias aí. Perfeito, né? Marta. Seu ânimo, seu dinamismo, as nossas ações aqui. Tá bom? Muito obrigada. Agradeço demais, Marta, Rosane, Washington. Dizer que é sempre bom falar, né, muitas vezes, do que a gente sonha. Só que algo desse tipo é falar de sonhos que vão também transformar a vida de outras pessoas. O desafio é muito grande, nós aqui também estamos no início de todo esse trabalho, de toda essa construção, mas se nós não tivermos ânimo e esperança, muita coisa não vai ser alcançada. E isso eu acho que é que sobra. E é disso que a gente precisa quando a gente fala de promoção da saúde. Parabéns para esse trabalho de vocês, pelo podcast, por toda essa construção que vem sendo feita. Eu, em nome da UFJ, coloco totalmente à disposição essa experiência que a gente está construindo aqui. Espero que muito em breve a gente possa contar outras histórias de sucesso e mostrar o quanto que essas universidades promovem a saúde, ao invés de ser espaços adoecedores, como muita gente fala. Agradeço de coração, gente. E assim concluímos mais um episódio